você aí de casa, quem nunca apertou aí o play no áudio do WhatsApp no 2.0 para deixar a fala bem rápida, bem acelerada, para você ouvir tudo com mais rapidez, né? E dar conta das demandas do dia a dia. E os vídeos no YouTube, então? Tribuna Manhã, eu sei que você não acelera porque a transmissão ao vivo não tem como, mas se pudesse, eu sei que tem gente que ia acelerar também, né? Acaba virando um hábito, um costume, vídeo aula, um vídeo de tutorial, ensinando a fazer alguma coisa, você vai lá no YouTube, ó, e bota o modo acelerado. A gente tem a mania de dizer que é falta de tempo, mas quando esse hábito segue nos nossos dias até mais calmos, quando a gente não está com pressa e mesmo assim a gente acelera as coisas. Será que a gente está tão ocupado assim? Ou será que a gente está sem paciência para ouvir as coisas? E mais, como é que será que isso pode impactar, gente, o nosso cérebro, a saúde, né? A nossa saúde, a retenção das informações, nossa memória. Deixa eu sentar aqui para conversar com a médica neurologista, a doutora Bárbara Hackbart. Doutora Bárbara, bem-vinda, bom dia para você. Bom dia a todos. Doutora Bárbara, o que acontece com o nosso cérebro quando a gente coloca ali o áudio no WhatsApp do 2.0? O que acontece? A gente tem uma gama muito grande, né, de conteúdo online. Então, a gente tem que ver assim, até que ponto isso vai ser vantajoso ou não. Uhum. A vantagem, hoje em dia, é que a gente tem muito conteúdo em pouco tempo. Então, a gente pode ter mais opções, né? Uma quantidade maior de conteúdo em menos tempo. Mas a desvantagem está na questão da gente... E a memória? E a atenção? Será que está sobrecarregando o nosso cérebro? E o cérebro, para a gente aprender, ele precisa o quê? A gente precisa captar a informação, codificar, né, em blocos de informações no cérebro para a gente armazenar aquilo e, posteriormente, né, replicar o que a gente aprendeu. Uhum. E se a gente está sobrecarregando o cérebro, vai levar uma fadiga mental, né? Tudo dependendo, a gente tem que ter um consumo consciente dos conteúdos online. Sim. Mas a gente pode ter um prejuízo, sim, na parte do desempenho acadêmico, no aprendizado, né? Na infância, no dia a dia também. E pode hiperexcitar esse cérebro, né? O cérebro hiperexcitado, né, não vai reter tanto conteúdo como reteria se a gente tivesse o conteúdo sendo de uma forma mais lenta, na forma normal. Normal. Né? Queria te perguntar, para mim é uma novidade, estava até conversando aqui com a doutora Bárbara, no YouTube já é um mecanismo antigo, mas eu particularmente só fiquei sabendo assim há pouco tempo que dava para você acelerar, né, os vídeos no WhatsApp, é um pouco mais recente esse mecanismo. Uhum. Então assim, o nosso cérebro, ele está preparado para essas novidades? Então, na verdade, precisam de muitos estudos ainda. O que a gente sabe é que os jovens, né, a gente está tendo uma geração que está tendo contato desde muito cedo com os eletrônicos. Já a gente está numa geração, a minha, por exemplo, a faculdade, meu primeiro celular foi na faculdade. Uhum. E olha lá, aquele de botãozinho, não tinha touchscreen. Sim. Touchscreen foi quando eu estava fazendo neuropediatria. Então, assim, já tem um bom tempinho aí. E então isso dificulta. Quem está mais desde cedo, né, usando, pode ser que tenha essa facilidade, mas até quando isso é bom? A gente sabe que esse excesso, né, essa velocidade aumentada, seja de áudio, seja de vídeo, isso prejudica até quem está com idade, por exemplo, acima de 60 anos, tem um prejuízo ainda maior nessa questão do que os jovens. Será que o cérebro está acostumando? Então, tem diferença da idade? Tem. Para pessoa 60 a mais que escuta áudio acelerado para adultos jovens, vamos dizer assim? Sim, a gente tem alguns estudos, tem uma meta-análise até recente a respeito dessa questão das videoaulas. Uhum. A meta-análise é o quê? Um conjunto de pesquisas, né? Foram 24 pesquisas do mesmo tema. Então, avaliaram o desempenho das pessoas que eram submetidas a videoaulas no tempo normal e na velocidade acelerada. E foi ver que o desempenho delas foi pior quando você acelerava. Até 1.5 não tinha tanta diferença, lógico que depende de pessoa a pessoa. Sim. Eu, se assisto 1.5, já deu ruim. Eu preciso do 1.0, se puder, eu até deixo mais lento. Né? Exatamente. E aí a gente tem o quê? Que o aumento pode prejudicar, principalmente quando a gente duplica, né? Quando a gente bota naquele botãozinho de 2 vezes. Então, pior. E aí, nesses estudos mostraram que essa piora do desempenho é ainda maior quando a gente está com
com pessoas acima de 60 anos. Uau! Por quê? Tem uma... Porque assim, o cérebro a gente tem que, tudo é questão de adaptação. O cérebro, ele é moldável, ele é adaptável. Então, se a gente acostuma desde cedo, é uma coisa. Mas não estou dizendo que acostumar desde cedo seria o ideal. Sim, né? Perfeito. Porque a gente precisa de experiências reais, a gente precisa até a questão de livro-texto ou vídeo-aula. Cada uma tem, né? Lógico que o conteúdo online ele veio para ficar, tem as vantagens, tem um conteúdo mais interativo, né? Mas a questão assim da atenção, de você reter a informação, do foco ser mais estável, de você não ter a luz, né? Aquela luz mais intensa, que é a luz azul, que ela é intensificada nos tablets, nos computadores, isso prejudica. Então, a gente precisa ter um consumo consciente de qualquer uma desses conteúdos. Perfeito. Agora tem um outro lado também, porque tem gente que vira e fala assim, doutora Bárbara, Bruna, mas eu consigo reter muito mais informações quando eu assisto, por exemplo, um vídeo, uma videoaula no modo acelerado, porque eu não me desconcentro. Sim. Porque às vezes a pessoa que está ali falando do outro lado, até mesmo no áudio, né? Às vezes é uma pessoa mais prolixa, vai falar mais devagar e o mundo acontecendo em volta e você vai desviando sua atenção. Então a pessoa usa essa justificativa, olha, eu boto ali no acelerado para não perder o foco. Isso aí é real ou é uma impressão? Isso é verdade. Até eu faço isso de vez em quando temos exatamente o que você falou, uma pessoa mais prolixa falando. Só que até que ponto isso está sendo vantajoso e até que ponto a gente agora já está, o quê? Antes a gente treinava a nossa paciência, né? Ou seja, a gente precisava escutar, a gente precisava ter a calma. Então isso, querendo ou não, é uma coisa positiva. Hoje a gente não tem. Então, lógico que tem, os estudos ainda são recentes, precisa cada vez mais de estudos, mas a gente sabe que o quê? Que tem uma vantagem, igual eu falo, a certo momento. Você precisa de ter uma resposta muito urgente porque você está ali para fazer alguma coisa. Mas, e no dia a dia, a gente tem que evitar ao máximo, né? Para a gente não sobrecarregar nosso cérebro. E lógico que um indivíduo não é igual ao outro. O que serve para você talvez não sirva para mim, mas o desenvolvimento cerebral, ou seja, cada etapa, ela é universal. Você tem que ter cada etapa, né, da parte da formação da linguagem, da atenção, moldar o comportamento. Isso daí a gente precisa ver que essa questão de acelerar demais também não é adequado. Não é adequado, né? A Mariana, doutora Bárbara, uma amiga aqui do Tribuna Manhã, ela enviou um vídeo pra gente contando um pouco da experiência dela. Ela é uma jovem que estuda, tá dentro aí desse contexto, né, desse mundo acelerado, mas ela falou que ela não tem muito esse hábito de ouvir os áudios no modo acelerado. Ela até escuta, mas excelente. Não com tanta frequência, né? É uma exceção. Sim. E justamente por isso ela acha que ela não tem a concentração dela afetada. Ela acha que... Isso auxiliou, isso vem ajudando, Vem né? ajudando. Claro. Vamos ver o que a Mariana falou pra gente? Roda aí. Eu costumo sim escutar áudios ou vídeos na velocidade 2x, dependendo da situação, quando o vídeo é muito lento, quando a pessoa fala muito devagar, mas quando eu estou com pressa mesmo. Mas normalmente eu não costumo fazer isso, né? Porque eu gosto de prestar atenção no que a pessoa está falando, né? Dependendo do assunto, dependendo do vídeo que eu estou vendo, se for uma aula ou um vídeo que está me ensinando a fazer alguma coisa, eu costumo ver na velocidade normal, porque eu quero prestar atenção, eu quero escutar, eu quero entender. Então, eu não faço isso no meu dia a dia, normalmente, apenas quando eu estou com pressa mesmo. Então, eu não cheguei a notar se chegou a afetar na minha dificuldade de concentração ou não. Às vezes eu tenho, sim, uma falha na concentração, às vezes para prestar atenção em alguma coisa, mas também pode ser pelo excesso de tela, enfim, eu acredito que nesse quesito de velocidade não seja o que esteja exatamente me afetando, mas eu também não posso dar 100% de certeza, né? Pois é, obrigada pela participação. Doutora Bárbara, essa cultura de pressa tem alguma relação, quando a gente vê a nossa amiga Mariana falando da falta de concentração, com TDAH, por exemplo? Existe uma ligação aí? Existe. Na verdade, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, o diagnóstico, ele é clínico, tem os critérios, né, pelo DSM-5. Então, às vezes, é aquilo que eu falei, a realidade de cada pessoa é diferente. Então, quem tem TDAH tem maior dificuldade o quê? Na parte de concentrar. Seja porque é muito agitado,
seja porque tem muita desatenção. Lembrando que nem todo mundo que é desatento ou agitado vai ter o TDAH. Verdade. Mas isso pode, essa questão de acelerar, de ser muito, ter muito estímulo o tempo inteiro, vários, essa parte da tela, isso daí pode prejudicar nos sintomas. Então, se eu tenho maior propensão a ser desatento, a ser muito agitado, impulsivo, e aí eu vejo um vídeo atrás do outro, acelero o áudio, então isso eu estou hiperexcitando principalmente a parte do córtex frontal. Que o córtex pré-frontal, na verdade, ele é onde que tem, onde está a diferença aí no cérebro de quem tem um TDAH. Então, ele está hiperestimulado. E aí, se a gente estimula ainda mais isso, a gente vai ter prejuízo, né, no aprendizado, nas relações, porque não é só a parte acadêmica que a gente vê o quê? Hoje em dia, como que a gente conversava antigamente no café da manhã, hoje ninguém para conversar no café da manhã. Enquanto um está fazendo alguma coisa, o outro está fazendo, está correndo, está vendo o celular, ou seja, ao mesmo tempo que está fazendo alguma coisa, está usando o celular ou vendo a TV ao mesmo tempo, a gente é uma coisa de multitarefa, é multimídia. Então, a gente precisa ter essa consciência e evitar. Mas tem uma piora na parte das manifestações do TDAH, em quem usa, né, quem se estimula muito com essa parte de eletrônico. Perfeito. E a gente quando fala, você estava falando até inclusive da fadiga, né, do nosso cérebro mental, que sinais que o nosso corpo pode dar de que a mente está cansada, né, está um excesso ali? Dor de cabeça frequente, olho seco, irritabilidade. E principalmente, outra questão, a parte do sono também, né? Se a gente está muito ligado, a gente está usando muita tela, isso daí pode afetar o cérebro a produzir, por exemplo, menos melatonina. É o que acontece quando a gente usa a tela de forma excessiva, né? Porque aquela luz ali mais intensa na parte dos tablets, do computador, isso pode prejudicar a produção de melatonina. E aí a gente tem um sono que demora mais para acontecer, pior qualidade, com despertares, e aonde que a gente aprende, onde que a gente restaura o que a gente aprendeu, a memória, é no sono. Então, se a gente também tem um prejuízo nessa parte, vai prejudicar todo o resto. Perfeito. Pessoas mais jovens, né, vamos voltar a essa questão da idade, estão chegando algumas perguntas aqui, que já cresceram, né, nesse contexto digital. A gente pode dizer que o cérebro dela está mais preparado para esse estímulo do que de uma pessoa de 50, 40 anos? Sim, existem alguns estudos assim, que fica nessa dualidade. Se eles estão preparados, né, acostumados, e desde quando esse acostumar está sendo bom, porque nem toda coisa que a gente está acostumado é adequado. Lógico que eles têm mais facilidade do que a gente, mas isso não necessariamente é bom. Se for assim, com vídeo, a parte interativa, um desenho, né, adequado, com a supervisão dos pais, aí sim. Mas se é aquela questão que a criança fica o tempo inteiro com ela, lógico que ela vai estar mais acostumada, mas isso não é uma vantagem para ela. Não é. Né? De forma alguma. Acho que a gente pode até incluir nessa questão as telas, né? Sim. Quando a gente bate muito nessa tecla, a gente escuta muito falar não da tela, a gente viu o nosso amiguinho, né, que a gente Kaique, mostrou, né? aqui, o Kaique, né, a mãe falando, ó, não dou tela, desde sempre, foi ter celular de muito mais tarde. Isso impacta, né? Isso faz diferença. Muito. Não é mimimi, não é modismo. Não é mimimi. Pode perguntar para os professores como as crianças estão mais impulsivas, como elas estão mais irritadas, agitadas, desconcentradas. Lógico que houve um aumento, né, dos casos, mas a gente vê que a parte de condição ambiental, ela está muito ligada. Então, se você, desde sempre, condicionar essa criança a ver menos tela, então, a gente vai ter uma juventude, uma adolescência muito melhor, né? Então, agora, o difícil é frear. Depois que começou, frear é o difícil, mas é necessário. Começa a frear. Muitos pacientes no consultório, nossa, no primeiro, segunda semana, primeiro mês, segundo mês, com redução de tela, fica mais irritado. Porque uma funciona... abstinência, né? Exatamente, porque funciona como se fosse um vício, né? Que é o sistema de recompensa do cérebro. Mas depois, com o tempo, tenha paciência,
que vai ter benefício, eles são notórios. Perfeito. E para a gente encerrar, nosso tempo já está quase acabando, doutora Bárbara. Para quem está em casa que tem esse hábito de ouvir o áudio acelerado, vamos deixar então aí um recado, uma dica para essas pessoas. Vamos pisar um pouquinho no freio, né? Com certeza. Consumo consciente de qualquer coisa eletrônica é o ideal. De vez em quando a gente vai precisar, mas que isso não seja um hábito, né? Que a gente consiga fazer as coisas com mais tranquilidade. Com certeza. A gente conversou com a doutora Bárbara Hackbart, neurologista. Obrigada pela Um aula prazer. aqui. Até a próxima, Até doutora. a próxima, querida. Valeu.